companheiros de jornada evolutiva, Deus nos salve no amor e na luz. Eu espero que vocês estejam se sentindo bem confortáveis depois do almoço e terem de enfrentar uma palestra, não é? Neste momento tão importante para a digestão. Mas, de qualquer forma, vamos tentar conversar um pouco a respeito do assunto que foi proposto pela direção do conclave. Os senhores viram o companheiro anunciar a chamada. O que sai pela boca provém do coração. Nós podemos dar um mergulho no passado e nos situarmos há 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio. Fecharmos os olhos, imaginarmos a presença do meigo Rabi, palmilhando as terras de Genezaré, cumprindo a sua missão luminosa, espargindo as luzes da Boa Nova, curando os cegos, os estropiados, enfim, trazendo um pouco mais de alegria àquela gente sofrida da época. Imaginemos como se fosse numa tarde, e o sol refletindo seus raios ali no lago de Genezaré. E de repente surge um grupo de escribas e fariseus, provenientes da cidade de Jerusalém, e se aproximam do mestre. E lá para as tantas vem uma interpelação. Perguntam eles por que os discípulos do mestre não respeitavam as tradições dos antigos, se eles não lavavam as mãos durante as refeições. Eles estavam indo de encontro àquilo que estava estabelecido pelo Código Judaico Antigo. O mestre escutou e respondeu: se vocês também desrespeitam os mandamentos de Deus, quando fazem sobressair as leis que vocês próprios estatuíram, e conversou um pouco a respeito dos equívocos habitualmente cometidos por eles, quando até mesmo eram capazes de ofender aos pais, em detrimento daquele mandamento recebido por Moisés, mediunicamente no Monte Sinai, que manda amar pais, honrar pais e mães. De repente, o Cristo, com aquele seu olhar doce, mas muito penetrante, encarou os homens de hábitos brancos, alvinitentes, porque era assim que habitualmente os fariseus e os escribas se vestiam, e lhes disse: hipócritas, de uma forma mais veemente, hipócritas. Isaías profetizou bem de vós quando disse que o que sai da boca provém do coração. Profetizou bem quando disse que vocês não têm condições de respeitar porque pregam os mandamentos de tal forma que se sobressaem aos mandamentos do próprio Deus.
e conversando com aquela multidão que ali estava por perto, disse assim: escutem e compreendam o que eu tenho a lhes dizer. Não é o que sai da boca que compromete o homem, porque o que sai da boca vem do coração. Portanto, aquilo que nós falamos é que pode comprometer a moral do homem, não o que entra pela boca. Em resumo, era mais ou menos este o pensamento que o Cristo tentou transmitir naquele momento. Não se preocupem, o que vem de fora, o que vem do exterior, não colabora para nosso progresso moral, nem para a nossa melhoria. Porque a necessidade tão veemente de lavar as mãos, de exigir este procedimento, quando nós sabemos que o que sai da boca é o que provém lá da intimidade do nosso peito, do nosso coração? E assim, de uma forma ainda mais veemente, ele falou para toda aquela gente que lhe rodeava. O que sai pela boca provém do coração, porque do coração é que partem as maldades, a maledicência. É do coração que partem as fornicações, as desonestidades, os adultérios e os assassínios. Vejam bem, os senhores, há 2000 anos atrás, Jesus se referindo a um comportamento, provavelmente do tipo emocional, como hoje os psicólogos modernos tentam nos explicar. E ele dizia que a criatura, levada provavelmente pelo impulso proveniente lá do coração, era capaz de cometer até mesmo um assassinato, desde que apresentasse um comportamento emocional desequilibrado. Passam-se os tempos, e mesmo hoje os estudiosos das questões religiosas, das questões espiritualistas, sabem que os orientais sempre afirmaram que a sede do eu crístico, a sede da mônada, a sede da consciência superior, como queiram, ela está situada aqui, nas proximidades do nosso vórtice cardíaco. Há, portanto, uma relação muito grande com os nossos hábitos, com os nossos comportamentos, com o que nós falamos, com tudo aquilo que nós emitimos, porque estas coisas, de certa forma, são gerenciadas pela mônada, pelo inconsciente profundo que está aqui, muito ligado ao nosso coração. Imaginem, senhores, que alguém a si mesmo poderia imaginar: não vejo nenhuma relação de causa e efeito. No entanto, observem que os psicólogos modernos, os cultores desta psicologia de vanguarda que aí está, eles têm demonstrado através de pesquisas científicas que existe uma íntima relação entre a parte emocional e as reações orgânicas ou psicofisiológicas. Imaginem que investigadores, no presente momento, eles chegaram a uma conclusão muito interessante. Conseguiram estudar os mecanismos íntimos cerebrais e definiram, então, 2 tipos de reações comportamentais. Admitem que os mecanismos cerebrais, eles podem certamente patrocinar
uma série de comportamentos antagônicos. Por exemplo, existe uma mente racional. Uma mente racional. Este aspecto do nosso psiquismo é responsável pela ideação, pela introspecção, pela inteligência. É a mente racional que nos permite o raciocínio lógico, que nos permite discernir entre o bem e o mal. E existe também um outro aspecto do psiquismo que eles chamam de mente emocional. A mente emocional, ela se responsabiliza por todas as atitudes intempestivas que caracterizam o nosso dia a dia. Uma palavra, às vezes, mal colocada, uma agressão verbal, uma atitude que possa ferir a um circunstante, mas a mente irracional, ela se caracteriza, sobretudo, por patrocinar estas manifestações na ausência de qualquer controle crítico de nossa parte. Então, nós pensamos da seguinte forma: no dia a dia, na nossa vida de relação, nós estamos submetidos, ora, aos imperativos da mente racional, ora, aos imperativos da mente emocional. Há criaturas até em que um destes aspectos prepondera. Aqueles indivíduos mais introspectivos, mais racionais, aqueles indivíduos mais intelectualizados e que apelam sempre para o raciocínio, chegam até a demonstrar uma certa frieza diante das circunstâncias, diante até mesmo da dor humana. Não é bom o indivíduo utilizar única e exclusivamente a razão, porque ele pode se tornar um pouco mais frio e indiferente à própria dor. Mas existem também aqueles que se caracterizam por um comportamento mais intempestivo. São aqueles irritadiços de todas as horas, são aqueles que são chamados de nervosos, se irritam com muita facilidade, às vezes diante de um estímulo tão pequeno, e eles manifestam uma reação tão intensa, sempre capaz de ferir o seu interlocutor. Então são os passionais. Também nós devemos estar atentos para este tipo de comportamento extremamente pernicioso. Pois bem, imagine que nós estamos tentando aqui fazer uma conjugação entre aquilo que o Cristo pronunciou, quando ele disse que do coração, da boca, partem, palavras que vêm lá das profundezas do coração. Talvez muita gente não tenha entendido aquilo na época, mas hoje, com o auxílio da própria pesquisa, as investigações dos psicólogos de vanguarda, nós já começamos a entender como os ensinamentos do Cristo tinham um valor, sobretudo científico. Hoje, aqueles que estão ligados ao campo da saúde e que têm uma formação espírita ou espiritualista, de certa forma, falam diferentemente para os seus pacientes. Os trabalhadores da saúde com uma formação espírita, eles costumam falar sobre assuntos que os companheiros, os colegas clínicos, talvez por uma questão de desatenção, não tenham coragem de empregar. Mas as criaturas, com esta formação, sempre invocam a necessidade da reforma íntima. Provavelmente o médico não vai dizer para o seu paciente, o psicólogo, é preciso que você se reforme intimamente. Existem várias formas, várias maneiras de nós mostrarmos para as pessoas que este comportamento mais pacifista,
baseado no amor, na tolerância, na paciência, no respeito ao próximo, ele tem uma importância imensa para a nossa saúde integral. Para a nossa saúde integral. E este comportamento evita que do coração venha aquele impulso intempestivo e faça com que nós, através da palavra, possamos ferir os nossos circunstantes. Vejam que hoje é comum relacionar-se anatomicamente as questões ligadas ao cérebro, ao intelecto, à razão, com o crânio. E as questões relacionadas com a emoção, ao plexo cardíaco. E no dia a dia vocês observem que esta relação de causa e efeito tem uma certa razão de ser. Vamos lá. O indivíduo está tentando relembrar um fato de alguns meses atrás. Ou então encontra-se debruçado, tentando resolver um problema matemático. Algo que lhe exige raciocínio. Instintivamente a sua mão se desloca na direção do crânio, porque esta é uma posição que nós assumimos automaticamente quando precisamos raciocinar. Por outro lado, vejam aquele indivíduo envolvido assim por uma aura de romantismo, e ele vai se declarar a sua amada. Instintivamente, a mão espalmada repousa sobre o plexo cardíaco. Eu duvido que alguém identifique ou flagre um apaixonado se declarando com a mão na testa: eu te amo. É impossível. Isso é instintivo. Isso é automático. Então parece que realmente o nosso coração tem uma importância muito grande no decorrer da nossa existência. Daí a necessidade de cada um de nós, a partir de um determinado momento, elaborar um pequeno esforço no sentido de purificar o coração. Esta pureza de coração é algo tão importante para a nossa destinação futura. Certamente nós só galgaremos certos degraus na escala evolutiva à medida que purificarmos os nossos corações. As emoções, do ponto de vista médico, vocês sabem que elas representam uma reação orgânica súbita a um estímulo exterior. Então, nós falamos naquelas emoções básicas, na ira, no medo. Se algo acontece de repente, o indivíduo se assusta. Se algo acontece com mais intensidade, perdura por um pouco mais de tempo, o indivíduo pode desenvolver tensão, medo. Mas observem que existem criaturas que convivem de uma forma muito prolongada com o medo. Parece que fazem deste tipo de comportamento inadequado o alicerce psicológico de seu comportamento no decorrer da sua vida, no decorrer da sua existência. Existem aqueles indivíduos que se irritam. No trânsito, por exemplo, é muito comum. O indivíduo sofre uma fechada de um carro e há uma descarga de adrenalina. E aqueles mais temperamentais, não é esta expressão que habitualmente a gente escuta? Esses indivíduos mais sensíveis logo partem para a atitude agressiva. Aí nós falamos da ira, da raiva, do ódio, mas há indivíduos que se comportam de uma forma errônea quase que permanentemente. São irritadiços nas 24 horas do dia. Talvez nem se apercebam, mas os circunstantes que o digam.
o indivíduo já levanta mal-humorado, já levanta chateado com a vida, dando chute na própria sombra. São aquelas criaturas incapazes de, pela manhã, cumprimentar os familiares, de abraçar um filho, de beijar o cônjuge. E se alguém o cumprimenta, ele responde de uma forma enfesada: não me importune, não me chateie. E assim, eles se preparam para vivenciar um dia, e que dia, hein? 24 horas de perturbação. Estes indivíduos, um tanto invigilantes, eles são responsáveis pelas palavras que são emitidas e que provêm do coração, porque vem lá da intimidade, lá do corpo das emoções. Corpo das emoções. Eu estou me referindo ao perispírito, chamado por algumas correntes espiritualistas de corpo das emoções. Então ele exterioriza aquela forma agressiva de ser, sem se incomodar com o mal-estar, com os problemas que o seu comportamento está gerando. E assim nós vamos identificando os indivíduos deseducados em nossa sociedade. Quando estas questões se manifestam de uma forma mais intensa, nós dizemos que são criaturas portadoras de incompetência afetiva. Vocês querem ver um outro exemplo bastante frequente? O ciumento. O ciúme é tido na conta do câncer da alma. O ciúme é o câncer da alma. A personalidade, essa descontrolada, e que convive muito intimamente com este tipo de comportamento anômalo, o ciumento, ele é capaz de desconfiar de qualquer coisa. Uma pequena atitude, um pequeno gesto do cônjuge é o suficiente para desencadear o ciúme de uma forma aguda. E quando isto acontece, da mesma forma que uma raiva, o indivíduo enceguece. Ele perde a sua capacidade de raciocinar. E ele investe contra o seu opositor. E ele o ofende, ele agride. O ciumento, no momento da crise, ele é capaz, em circunstâncias mais especiais, quando lhe falta totalmente este controle tão necessário ao relacionamento social, ele é capaz de cometer um assassinato. Ele é capaz de cometer um suicídio. Quando não chega a este extremo, e as coisas, depois de um certo tempo, retornam à sua normalidade, porque há de novo uma preponderância da mente racional, o indivíduo se envergonha do que fez. Quantas vezes na intimidade do consultório, estas criaturas irritadiças, e por serem irritadiças, são mais acometidas de gastrites, e de úlceras, e de colites, e de uma série de reações, de perturbações psicossomáticas, dizem: eu não consigo me controlar. Quando eu me flagro, já cometi o erro, já agredi a criatura, depois a cabeça esfria. Quantas vezes escutamos esta expressão? A cabeça esfria. Mas o fato antiético já deixou a sua marca. Eu me envergonho. E cai naquilo que nós chamamos de ressaca moral. Mais ou menos parecida com a ressaca alcoólica. Só que é um tipo de ressaca que constrange muito o nosso peito, o nosso coração. É um arrependimento, é aquela questão do remorso. E é exatamente para isto que nós devemos estar atentos. O que sai da boca provém do coração. Mas isto não é uma afirmação do Cristo, feita de uma forma aleatória. O Cristo, que é tido por nós na condição do maior dos psicólogos, do maior dos catedráticos,
porque ele conhecia profundamente a intimidade da criatura, quando ele proferiu esta frase, ele sabia que mais tarde, milênios depois, nós outros poderíamos analisá-la à luz da própria ciência. Tudo que está no Evangelho, caríssimos amigos, tem um valor científico. E hoje os pesquisadores modernos estão provando, na intimidade de seus laboratórios, quando Cristo emitia uma frase com conteúdo moral, não era simplesmente uma manifestação mística para que os religiosos pudessem incorporar ao seu patrimônio, não. Ele estava falando desta medicina moderna, desta medicina holística, desta psicologia de vanguarda que hoje nós estamos tentando sustentar e divulgar aos quatro ventos. Falamos em evangelioterapia, como aquele procedimento psicopedagógico necessário à modificação da nossa maneira de ser. Isto não é difícil, porque da mesma forma como nós citamos aqui aqueles exemplos de criaturas que diante de um estímulo apresentam reações intempestivas, ora sob a forma de ira, de medo, um medo extremamente acentuado, ou ciumento, existem também criaturas que diante dos mesmos estímulos são capazes de se autocontrolarem. O que é que estas criaturas têm diferente de nós? Vocês vão identificar, se fecharem os olhos agora e fizerem uma análise na família, entre os colegas de trabalho, os conhecidos, vocês vão identificar exatamente o fulano, extremamente irritado, a Beltrana, ciumenta que só ela, mas o cicrano, ele é diferente, ele é uma criatura boa, e estas criaturas boas, elas se destacam em meio à nossa comunidade. São aquelas criaturas que irradiam um campo de força extremamente benéfico. São criaturas que estão naquele exercício de purificação do seu coração. Incrível que pareça, estes acontecimentos todos, que ferem profundamente a nossa alma, os comportamentos inadequados, que têm como base as manifestações emocionais, eles precisam ser identificados por cada um de nós através de um processo de reflexão. Quem aqui dos presentes costuma, à noite, por exemplo, ao deitar, fazer um autoexame de consciência e repassar ligeiramente a sua vida, a sua experiência naquele dia, o seu relacionamento em família, o relacionamento em sociedade, no trânsito, no trabalho, identificar aquele momento em que você foi um pouquinho mais estúpido para com o filho, incompreensivo para com o companheiro de trabalho, chegou até a humilhar um subalterno lá na repartição. É preciso que com mais frequência nós repassemos este processo, porque ele vai melhorar, ele vai ampliar o nosso autoconhecimento. Ele vai permitir que nós comecemos a partir de um certo instante, sabe a quê? A nos amar, porque as criaturas na maioria não amam, não sabem amar a si próprios. E quem não ama a si próprio, quem não se reconhece como um espírito de mediana evolução, portador de problemas milenares, mas cheio de capacidade para enfrentar os desafios do cotidiano e suplantá-los, não tem condições de se amar. É preciso que nós nos amemos de uma forma correta, de uma forma simples. Eu me amo na medida em que
eu não desejo para o meu próximo aquilo que eu não desejo para mim. Quanto mais eu respeito o meu próximo, quanto mais eu me solidarizo com a dor alheia, quanto mais eu me envolvo com os programas, e são tantos hoje em dia, que apelam para a saúde integral, a ecologia, a harmonia dos seres e das coisas, eu estou amando a mim próprio. Eu tenho então, a partir de um determinado momento, a capacidade de expandir este amor que começa a vibrar na intimidade da mônada, que começa a se manifestar com mais intensidade, a envolver o meu campo vibratório e a contaminar os meus circunstantes. Por isso, aqueles que utilizam bem a palavra, aqueles que conseguem dominar um pouco mais a impulsividade e as reações emotivas, gerenciando-as de uma forma mais adequada, são criaturas extremamente simpáticas às quais todos nós nos afeiçoamos. É aquele indivíduo que entra no ambiente em que nós nos encontramos e a gente se sente bem. É como se estivéssemos naquele instante sendo envolvidos por um campo vibratório tão potente, absorvendo aquelas energias harmonizadas, e nós nos sentimos, de certa forma, satisfeitos e felizes. Pois bem, é assim que nós entendemos a frase pronunciada aqui pelo companheiro no início. O que sai da boca provém do coração. Vigiemos as nossas palavras, vigiemos com um pouco mais de atenção os nossos pensamentos, as nossas atitudes, respeitemos um pouco mais o nosso próximo. Não é coisa tão difícil assim. A busca do equilíbrio não é tão difícil quanto se imagina. Façamos isto. Façamos deste ideal uma prática do nosso dia a dia. E certamente logo atingiremos aquele estágio de saúde integral. E só para concluir, eu me lembro que certa feita, lá na terra do nosso companheiro baiano, que aqui se encontra, o Adenauer tem um livro muito bonito, eu vou fazer aqui a propaganda gratuita. Chama-se Psicologia do Evangelho. É mais ou menos estas coisas que eu falei, mas de uma forma muito mais elegante, porque ele tem capacidade para isso. Psicologia do Evangelho. Tem aqui, Adenauer? É um livro belíssimo, onde todos vocês vão aprender coisas importantíssimas para o nosso comportamento diário. Mas lá, na Bahia, escutamos da benfeitora Joana de Ângeles uma frase interessante. Nunca mais nos esquecemos dessa frase. Disse a benfeitora Joana que saúde integral é o resultado de uma consciência sem culpa, de um coração dulcificado e de um comportamento equilibrado. À medida que estivermos atentos para estes 3 detalhes, certamente estaremos iniciando a nossa caminhada em um mundo melhor, em um mundo de regeneração, como todos nós tanto almejamos. Muito obrigado pela atenção. Espero que agora todos estejam despertos e que Deus os abençoe.